Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos realizar a nossa revisão dos nossos conteúdos para a avaliação bimestral, tá? Vamos iniciar então pelos movimentos verticais no vácuo, que está constando no módulo 4 do material didático utilizado pela nossa instituição, tá? O primeiro movimento que a gente vai analisar é o queda livre, tá? Ou seja, um objeto sendo abandonado em uma determinada altura em direção ao solo ou a alguma outra superfície que vai amortecer a sua queda, tá? Então nós temos aqui no nosso exemplo, tá, um objeto, um corpo qualquer, com uma velocidade inicial igual a zero, ou seja, ele está sendo abandonado, então ele não tem velocidade inicial. A partir do momento que ele é abandonado, ele vai sofrendo a aceleração da gravidade, tá, alcançando o solo com uma determinada velocidade v, tá? Por ele ter percorrido toda essa altura, nós teremos essa velocidade v calculada através dessas duas expressões aqui, ó, que são utilizadas através do movimento uniformemente variado, tá? Então, ó, velocidade final vai ser igual a gravidade vezes o tempo que o objeto levou para realizar a queda, e a velocidade final ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura que o objeto caiu, tá? Também podemos calcular a altura que o objeto caiu através do tempo, ou seja, a altura vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Nos movimentos verticais no vácuo, é importante ressaltar que todas as expressões, equações e fórmulas utilizadas são oriundas do movimento uniformemente variado, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a recordar as expressões, deem uma olhadinha em movimentos uniformemente variados, no MOVE, tá? As expressões são bem parecidas. Lembrando que o que vai mudar é a aceleração, que no caso vai passar a ser a gravidade, e a distância, que vai passar a ser a altura, ok? Já no lançamento vertical para cima, quando o objeto necessita de uma velocidade inicial para poder alcançar a sua altura máxima, tá? Temos a velocidade inicial diferente de zero, tá? E quando ele alcança essa altura máxima, a velocidade final vai ser igual a zero, porque quando ele alcança a altura máxima, vai ser um instante que ele vai iniciar o caminho de volta, vai retornar ao solo, vai realizar um movimento de queda livre, tá? E as expressões utilizadas no lançamento vertical para cima também são oriundas do movimento uniformemente variado, e são elas: tempo de subida do objeto vai ser igual à velocidade inicial dividido pela gravidade, ou seja, quanto maior a velocidade inicial, maior vai ser o tempo de subida. Ele vai percorrer uma altura maior. Já a altura máxima vai ser calculada através da velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. E também pode ser encontrada através da velocidade inicial vezes o tempo vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ok? Agora vamos estudar a parte de vetores e cinemática vetorial, que está constando no módulo 5 do nosso material didático, tá? Inicialmente precisamos saber como realizar operações com vetores, tá? E a primeira delas é a regra do polígono, ou seja, tenho dois vetores com direções e sentidos diferentes, quero realizar a soma entre esses vetores, tá? Então pego a extremidade de um junto com a origem do outro e interligo esses dois vetores, tá? Logicamente mantendo a direção e o sentido dos vetores, ok? Uma ferramenta que a gente vai precisar,
que é bem importante, é a decomposição de vetores. Ou seja, para a gente somar vetores com direções e sentidos diferentes, iremos precisar saber desse conceito. Então, como que a gente vai realizar a decomposição desse vetor que está inclinado aqui, tá? Teremos que fazer a decomposição dele em dois eixos, eixo X, eixo Y, e teremos as componentes Vx do vetor no eixo X, Vy, que é a componente do vetor no eixo Y, e aqui no eixo X, corrigindo, tá? E para calcular esses vetores, essas componentes vetoriais, iremos utilizar as regras do seno e cosseno. Então temos aí, ó, cosseno do ângulo vai ser igual a cateto adjacente, que é representado por Vx, dividido por hipotenusa. E o seno do ângulo vai ser igual ao cateto do oposto, que é representado por Vy, dividido por hipotenusa. A seguir temos a cinemática vetorial, tá? O vetor de deslocamento em uma cinemática vetorial será a união entre dois pontos de uma trajetória qualquer, por um segmento de reta orientado do ponto de saída para o ponto de chegada. Um outro conceito muito importante é a velocidade vetorial média, que vai ser a razão entre o deslocamento vetorial e o tempo. Semelhante à velocidade escalar, porém aqui a gente está tratando de vetores, tá? Então temos aí o deslocamento vetorial, que é o ΔR, dividido pelo tempo, que é o ΔT, ok? Prosseguindo, temos a aceleração vetorial média, que é a razão entre a variação da velocidade vetorial e o tempo. E temos também a aceleração vetorial, que divide-se em dois componentes: a aceleração tangencial, que muda o modo da velocidade, e a aceleração centrípeta, que muda a direção e o sentido da velocidade. Temos a seguir a velocidade relativa e composição de movimentos. Estudamos alguns casos especiais, né? Então, o primeiro deles é o caminhando na chuva. Tem a velocidade relativa da pessoa, a velocidade da chuva e a velocidade da pessoa. Ou seja, a chuva de encontro à pessoa que está caminhando, né, terá uma velocidade negativa em relação à pessoa, né? Ou seja, a velocidade da chuva menos a velocidade da pessoa. Porém, como a gente está tratando vetores, basta apenas inverter o sentido desse vetor para poder utilizá-lo na forma negativa. Já no barco descendo o rio, temos a velocidade relativa, que é o v/c, a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Ou seja, conforme o barco vai descendo o rio, além da velocidade proporcionada pelo motor do barco, o barco também possui, vamos dizer, um impulso proporcionado pela velocidade da correnteza. Ou seja, as águas do rio que vão descendo, vão levando o barco, vai aumentando gradativamente a velocidade do barco. Já o barco subindo o rio seria o inverso, né? A velocidade da correnteza iria estar em sentido oposto à velocidade do barco. Por isso a velocidade fica reduzida. É o mesmo caso de uma pessoa, por exemplo, descendo uma escada rolante. Ela vai ter a sua própria velocidade e a velocidade dela, da escada. E ela subindo a escada, ela teria somente a sua velocidade e a velocidade da escada em sentido contrário, dificultando a sua subida.
Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa revisão, tá? Os conteúdos. Os módulos 4, 5 e 6 são os que irão cair na nossa avaliação. Peço que vocês estudem pelo que nós vimos nas videoaulas e o material didático de vocês. As questões são bem parecidas com as do livro, tá? O conteúdo também é o mesmo que está no livro, tá? Então estudem. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo e-mail, ok? Uma boa prova para vocês, que a gente consiga retornar o mais breve possível às nossas aulas presenciais. Tá bom? Abraço a todos, até breve.